Vamos então para a parte C, né, da leitura da contracapa do conceito psicanalítico 1, a psicanálise como um todo. Já falamos, né, nos parágrafos anteriores das duas formas de defesa, ou altera a percepção, o registro da percepção, é a recusa dos limites, né, que a percepção mostra, né, a realidade ela tem limites, ela estabelece limites. Ela cerceia, ela tem a lei que impede, que preconiza, né, que é um limite, né, decorrente da existência desse limite, surgem as leis. Essas leis têm que ser respeitadas, é preciso ter respeito a essas leis, e existe um mecanismo de defesa, que é a recusa da castração, a recusa da lei, a recusa dos limites impostos pela percepção, veja bem, de um mundo externo e um mundo interno também que limitam, mas possibilitam a vida. Então a vida é possível, em ótimas condições até, desde que a lei seja respeitada. É isso que a psicanálise descobriu também. Tá? A psicanálise descobriu a opção de vida, a psicanálise descobriu a opção de morte, a psicanálise descobriu o valor da lei, o fundamento da lei, o fundamento biopsicológico da lei, né? E essa lei precisa ser respeitada para que a gente possa viver em condições melhores. Um bom representante da lei é a membrana celular, né? Sem a membrana celular é tudo misturado, é uma bagunça total, fica o sabor das intempéries todas, né? E com a membrana celular, e principalmente com a especialização da membrana celular, criando a bomba de sódio e potássio, a gente colocar o sódio em excesso no meio ambiente de volta para o meio ambiente, e trazer o potássio para dentro da célula, que interessa, azeita melhor os processos orgânicos, né? Você simplesmente conseguiu dar chance para que nós existíssemos. Então a gente pode dizer que, em última análise, a mente humana ela está dependente, né, desse limite, dessa lei que já existe a nível biológico, né? Sem a membrana celular, sem a bomba de sódio, nós não estaríamos aqui, tá? E também, sem a contenção da opção de morte, sem a defesa ergodistônica, nós também não estaríamos aqui, tá? Ah, mas e a defesa ergosintônica? Só serve para enrolar, né? Para enganar. Então, a perversão, ela inviabiliza completamente o desenvolvimento até a sanidade mental. O trajeto até a sanidade mental precisa passar por uma priorização das defesas ergodistônicas que impedem a satisfação pulsional plena, né, digamos assim, total, né, e coloca no lugar dessa satisfação pulsional a sublimação e o trabalho, que é uma forma de sublimação também, né, e a realização que leva ao prazer possível, conceito freudiano também, prazer possível. Está lá no início do trabalho de Freud, o ego, prazer purificado. Então é preciso trabalhar essas coisas e não deixar para lá usando a recusa da castração como se fosse desnecessária, né, essa atuação de trabalho, essa atuação laborativa, né? Então essa atuação laborativa ela é fundamental para que você possa viver com dignidade, com prazer possível, né, com utilidade social nesse mundo que possibilita a nossa vida, mas dentro de limites muito bem estabelecidos que a psicanálise percebeu muito bem. Tá? Então, um dos mecanismos de defesa, aquele que ataca a percepção, ele não serve porque ele mutila a percepção da realidade, e nós precisamos estar cada vez mais dentro da realidade para a gente poder melhorar as coisas. Não tem como melhorar as coisas fora da realidade. Com mentira, com engodo, não é possível melhorar as coisas. Tá? Bom. Só o desenvolvimento psíquico integral proporciona essa capacidade de fazer as ações específicas. É preciso que o conflito psíquico inconsciente seja elaborado para que o indivíduo e a espécie humana possam sobreviver.
Então aqui tem duas informações nesse parágrafo, duas informações fundamentais. Uma de que existe um problema, né, que é a divisão psíquica criada pela demolição do complexo de Édipo ao final da primeira infância. Essa dissociação psíquica, ela cursa com uma perda da realidade daquilo que foi reprimido. E qualquer terapia que queira, terapia de gente grande, terapia para gente grande, terapia para transformar a criança em adulto, né, terapia mesmo, qualquer terapia mesmo tem que saber disso e saber que está trabalhando para superar essa dissociação. E não ficar jogando ping-pong entre os membros da dissociação, entre o inconsciente e o ego e o inconsciente, o superego e o ego, o superego e o inconsciente. Fica não mexe na estrutura dividida. Tá? E essa dissociação cognitiva afetiva que possibilita, por exemplo, o sujeito ser um psicopata e ter uma inteligência de QI de 180, por exemplo. Né? Tem aquele filme lá do Hannibal, o Canibal, né? Um médico fixado na fase oral canibalesca, assassino, matava as pessoas. Quer dizer, então o cara afetivamente ele tem inteligência emocional abaixo de 0,0. Né? E cognitivamente ele tem um QI altíssimo. Quer dizer, um sujeito desse é um perigo. Né? Porque ele tem como, principalmente para aqueles que não sabem a periculosidade que é essa dissociação cognitiva afetiva. Então, o profissional da área de saúde que lida com psicoterapia, ele tem que saber dessa dissociação cognitiva afetiva e tem que saber o que fazer com isso. E não ficar criando pseudo-soluções a partir da manutenção dessa dissociação cognitiva afetiva, que é a causa de todos os problemas. Tá? Essa dissociação cognitiva afetiva é alicerçada basicamente na recusa da castração, né? E a partir dessa recusa da castração, do medo, né, de trabalhar, do medo de enfrentar a dissociação, né? Então são essas duas forças basicamente que mantêm essa coisa aí. Ela gera cultura, gera religiões, gera políticas partidárias, ideias, né, filosóficas, né, e que não têm a menor condição de resolver o problema porque estão submissas à dissociação cognitivo afetiva. Tá? Então, primeiro tem que superar a dissociação cognitivo afetiva. Se você ler, você nem lê os 300 conceitos, não, mas eu aconselho ler. Se tiver 600 conceitos de Freud, leia os 600 conceitos de Freud, que você vai evoluir com isso. Vai te ajudar a superar a dissociação cognitivo afetiva. Observa que quando Freud fala em elaboração do conflito psíquico inconsciente, ele está falando exatamente da superação, do modo, da técnica para superar a dissociação cognitivo afetiva e resgatar as partes da realidade que estão lá no conflito inconsciente, que precisa ser conscientizado, para resgatar as partes da realidade necessárias para que o sujeito humano deixe de ser uma criança para se tornar um adulto. Tá? Perversões, psicoses e neuroses não apresentam as condições técnicas que são necessárias para a sobrevivência. Sim, elas são um subproduto dessa divisão. Ela não existe perversão sem divisão psíquica. Não existe neurose sem divisão psíquica. Não existe psicose sem divisão psíquica. Tá? Então, primeiro tem que ter a divisão psíquica para poder ter a neurose e a psicose. Agora, ficar dizendo que o sintoma é o simbólico e que o que está no inconsciente é aquilo que é o simbolizado e o sintoma é o símbolo. Estou jogando ping-pong com a coisa dividida e não estou progredindo. Estou marcando passo. Termo militar antigo, marcando passo. É até a ordem, né? O sargento, né? Marcar passo. Né? Então fica marcando passo ali o tempo todo, sem nenhuma progressão. E depois fica falando que o sintoma, entendeu, não tem como resolver. Quer dizer, volta para uma coisa pré-breueriana, né? Quer dizer, até Breuer já conseguia mexer no sintoma e fazê-lo desaparecer através do quê? Da catarse, do quê? Do afeto, né? Então aí você recria, né, entre parênteses, uma dita psicanálise que não tem afeto, que não tem coisa nenhuma, não toca na divisão. Quer dizer, isso não é psicanálise e coincidentemente foi feita por uma pessoa que nem psicanálise de Freud fez. Então, se eu sou freudiano, no mínimo eu vou fazer análise de Freud. Tá? Se eu me digo freudiano, não faço análise de Freud, isso aí deve ser outra coisa, né? Porque
É óbvio que uma pessoa que reconhece o valor do trabalho de Freud vai primeiro fazer a análise de Freud antes de falar de psicanálise e e ainda mais se arvorar como grande sucessor, grande leitor de Freud e tal, sem nem ter feito psicanálise. Quer dizer, são coisas que a gente não pode engolir, né, e deixar passar sem questionar. Tá? Questionamos isso aí. Está questionado isso aí. No YouTube tem um questionamento sobre isso aí. Muito bem.